Boa noite. Boa noite a todos. Três habilidades socioemocionais essenciais para trabalhar em sala de aula. Esse é o tema da nossa live. Eu sou Liz Soares, sou psicopedagoga, sou professora especialista em educação socioemocional, mentora e formadora de professores especialistas em educação socioemocional. Eu já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, um pouco dos meus aprendizados, né? São 8 anos dedicados ao ensino das competências e habilidades socioemocionais nas escolas. São 15 anos dedicados à educação e 8 anos trabalhando com educação socioemocional. E nesse momento onde a educação é convidada a revisitar os seus currículos, nós, professores, somos convidados a repaginar as nossas formações acadêmicas, não é verdade? Então, quantos de nós nos deparamos aí com essa necessidade de levar a educação socioemocional para as escolas e nos sentimos despreparados? Então, a BNCC nos orienta a providenciar essa nossa formação continuada, né, a partir da gestão escolar, criar essa cultura, esse ecossistema socioemocional neste momento, onde os novos parâmetros educacionais orientam a necessidade de desenvolver competências e habilidades sociais e emocionais no âmbito escolar. Então, hoje eu convido vocês a refletir sobre algumas habilidades. Eu escolhi 3 habilidades que eu considero essenciais para trabalhar em sala de aula. Não que as outras não sejam importantes, não sejam essenciais, não é isso. Mas dentro do chão de escola, né, eu percebo que a habilidade de comunicação, de mediação de conflitos e a empatia são habilidades preditoras para que possamos perpassar pelas 10 competências elencadas lá na BNCC. Nós precisamos, professores, nesse momento, não apenas estruturar o nosso planejamento com essa necessidade de levar a educação socioemocional. Esse é o primeiro passo. Eu percebo que muitas escolas estão bem à frente, já repaginaram os currículos, já conscientizaram dessa importância, dessa força de lei, né, que a BNCC traz, dessa necessidade. Então, levar o socioemocional no planejamento de aula é algo fundamental, mas essencial ainda é tratar de forma metodológica. E aí é uma grande dificuldade, essa é a grande questão que eu posso perceber nesses meus anos dedicados à educação socioemocional. Muitos professores, né, a cada 10 professores que eu converso, pelo menos 9 sente essa dificuldade nos processos metodológicos. Então, gerar essa consciência, levar para o currículo, isso já é uma barreira que já foi ultrapassada. Hoje, todas as escolas, elas já têm essa consciência, né? A BNCC, ela nos orienta muito bem sobre essa necessidade de trabalhar as habilidades e competências socioemocionais. Mas essas escolas, essas mesmas escolas que estão aí dando esse passo a mais, introduzindo esses conteúdos dentro dos seus programas educacionais, né, em consonância ali de seus projetos políticos pedagógicos, se esbarram nessa necessidade de uma metodologia para desenvolver as habilidades socioemocionais no currículo, uma vez que habilidades socioemocionais são conteúdos atitudinais. Então, como desenvolver essa competência, nessas competências dentro do nosso planejamento escolar, para que ao final dessa escolarização esse aluno saia ali apto, né, de forma integral, que ele mostre ali no seu contexto essas atitudes, essas competências
Então, falar de socioemocional é falar sobre atitudes dentro de um contexto. Então, esse aluno ele precisa estar desenvolvido para aplicar de forma prática, né, comportamental ali no seu meio social, na sua comunidade, na sua escola, todas essas capacidades, todas essas competências previstas ao longo de toda uma escolarização. E nós, enquanto professores, o que estamos fazendo para buscar de forma metodológica, né, essa compreensão? Será que estamos apenas promovendo essa educação emocional dentro de sala de aula, em 50 minutos de aula, né? Nós estamos ali nos propondo a ouvir o aluno, a falar de emoções. Será que esse meu comportamento, né, esse meu procedimento dentro de sala de aula, lá no meu planejamento, ele vai gerar uma competência ao final desse processo? O que vocês acham? Então, muitos professores, eles se surpreendem ao promoverem, né, dinâmicas, ao levarem esse procedimento de trabalhar emoções e habilidades, né, sociais ali dentro da sala de aula, mas quando na verdade o que falta é essa consistência dentro dos processos metodológicos. Então, como trabalhar com habilidades e competências dentro dessa minha realidade hoje, né? Então, inicialmente, é me capacitar, é buscar o conhecimento, minimamente dentro do desenvolvimento humano. Então, isso faz toda a diferença dentro desse processo de aquisição de conhecimentos socioemocionais. Então, a tratar de atitudes é uma questão de posicionamento. Quando um professor ele chega em sala de aula para agir, né, para falar, para se colocar no grupo, ele precisa de estar apto, ele precisa estar capacitado, porque ele é o corregulador social e emocional daquele ser que está ali, daquele aprendente. Então, as neurociências explicam. A nossa criança ela está com o cérebro cognitivo em formação. Então, é sobre aprender pelas atitudes mais do que pelo conteúdo que está sendo levado naquele momento da aula. Então, quando um professor entra em sala de aula para aplicar a sua disciplina, né, para desenvolver a sua disciplina de geografia, de matemática, ele pensa estar ensinando apenas o seu conteúdo, mas só que não. Nós já sabemos pelas neurociências que não. O meu aluno que está ali, ele está captando, ele está absorvendo desde a comunicação não verbal desse professor, todos os seus passos. Na fase escolar infantil, podemos perceber que uma criança, ao chegar em casa, ela vai validar muito mais do que um professor levou enquanto conhecimento em sala de aula, do que o que os próprios pais dizem. Nós podemos perceber isso. Crianças na faixa etária de 5, 6 anos, né? Quantas vezes a mãe vai ensinar uma atividade e elas dizem o quê? Não é assim que a minha professora faz. Talvez vai chegar no mesmo objetivo, mas é sobre atitudes. Então, esse professor precisa estar antenado, precisa estar ligado dentro do seu posicionamento em sala de aula, quando o assunto é educação socioemocional. Então, é sobre aprender a ouvir, aprender a se expressar, a se comunicar. Por isso, eu trouxe hoje, para a gente refletir um pouquinho aqui juntos, 3 habilidades que estão interligadas dentro dessa habilidade maior que é a comunicação. Então, hoje, a comunicação, a mediação de conflitos e a empatia são competências preditoras, né? Habilidades preditoras para que eu possa desenvolver várias outras atitudes dentro do meu contexto escolar. Então, como eu me posicionar, né? Quais são os procedimentos? Eu preciso me apropriar deste momento de forma empática, eu preciso cuidar da minha comunicação, eu preciso aprender a mediar conflitos para que eu leve esses ensinamentos para o grupo. Então, como professor, você se percebe
nesta sua comunicação? Como está o seu tom de voz? Será que ao exigir, ao solicitar o silêncio, você é um professor que faz barulho, que exalta a voz? Lembra? É mais pelo exemplo, é mais sobre o exemplo do que sobre aquilo que eu falo. Então, como que você está levando essa comunicação? A sua comunicação está coerente com aquilo que você está tentando comunicar? Então, por que não se apropriar desses estudos, né? Quando eu entendo que se eu quero silêncio, eu preciso promover o silêncio. Nas minhas aulas socioemocionais, com adolescentes principalmente, eu crio códigos, né? Eu construo códigos junto com eles. Então, o Dr. Daniel Singal nos explica que o cérebro, você pode ensinar para a criança de onde vêm as emoções. Então, o cérebro da criança, ele explica na palma da mão, né? O dedo do meio, o dedão é o sistema límbico, quando está aqui no centro da palma da mão, e que os meus dedos aqui, que representam o meu córtex pré-frontal, que é onde eu tenho essa tomada de decisão assertiva, né? Eu promovo o que eu vou fazer, são as minhas ações, estão aqui. Quando eu promovo essa integração, é quando eu racionalizo o que eu estou sentindo. Então, ao invés de explodir, ao invés de pedir silêncio e gritar, por que não ensinar para os alunos como promover a autorregulação emocional no seu próprio corpo, na sua própria vida? Então, isso aqui é uma chamada. Eu levanto a minha mão e faço isso. Para os pequenos, eu uso uma luva. Eu uso uma luva coloridinha, onde eu destaco o sistema límbico aqui no dedão, e aqui eu destaco as minhas funções executivas, né? Que é sobre o que eu preciso fazer naquele momento. E como pensar com esse cérebro destampado, né? Quando eu levanto a minha mão, eu já estou dando tempo para que esse aluno pense, olha, vai acontecer algo, ela vai pedir silêncio, ela vai pedir organização. Então, essa tomada de decisão parte do meu aluno. É ele quem vai se perceber no seu contexto e vai perceber também se eu estou pedindo silêncio, se eu estou precisando de ordem, né? Cada um no seu lugar, seu mapeamento escolar previsto ali. Ou se eles vão precisar estar atento a um combinado que não está sendo cumprido, né? Para isso nós precisamos prever esses combinados e construir junto com o grupo. Então eu levanto a mão, essa é uma estratégia. Eu levanto a mão, coloco o dedo do meio aqui, eles já sabem que já está se fechando o tempo. Então é o tempo que eles se percebem nesse contexto. E aí eu levanto a mão. Se é uma fila que precisa ser organizada, né? No momento que vai ocupar outro espaço, vai sair de um espaço para o outro, com os pequenos, nossa, é algo assim incrível. Com o tempo, né? Uma atitude, um comportamento, ele demanda um processo. É tudo muito processual. Mas principalmente quando os outros começam a fazer, os outros começam a replicar essa sua deixa, né? É muito interessante. Então você começa a formar uma cultura de mediação, de conflito, né? Você percebe que há algo ali que está desregulado dentro do contexto. Então você começa a criar códigos e manejos dentro do seu posicionamento de autogestão emocional. Então, antes de falar de ensino, né, de habilidades socioemocionais, o professor ele precisa ter essas habilidades muito bem distintas, muito bem desenvolvidas no seu posicionamento de sala de aula. Então, essa habilidade de comunicação, a meu ver, é uma habilidade preditora para todas as outras que possam vir nesse momento de atuação de um professor em sala de aula, né? Momento de participação e colaboração do grupo. Então, perceber se a sua comunicação ela está convidando o aluno a participar, né? A partir do seu tom de voz, modular, né? Como conectar, como trazer esse aluno para o centro da sua aula. Uma comunicação mais magnética, ela exige tempo para escuta, para observação, estar atenta às diversidades dentro de sala de aula,
atenta às singularidades de cada aluno que compõe aquele grupo. Então, nenhuma sala de aula, se você dá aula em 2 escolas, em 2 salas, né, em contraturno, você vai perceber que uma estratégia, ela precisa ser adaptada o tempo todo para outro grupo de crianças, de adolescentes. Então, o que um professor faz, de repente, não vai servir para o que o outro professor faz, mas tem coisa que é universal. Quando você usa a modulação da voz na sua comunicação, você está dando a sua melhor aula de educação socioemocional. Então há essa preocupação de que educação socioemocional é trabalhar com emoções apenas. Quando na verdade eu estou integrando o meu emocional com o meu racional nesse movimento consciente. É preciso formar uma consciência no meu aprendente e sobretudo em quem está ali, à frente dessa aprendizagem. Então a comunicação ela precisa estar assertiva, ela precisa estar alinhada ao grupo, compreender que os pares se comunicam melhor em um momento de mediação de conflito, faz toda a diferença em um processo de escolarização. Percebam, quem é professor que está aqui, percebam que ao ter ali uma confusão no pátio, né, época de jogos internos é um momento propício para isso. Uns não aceitam a perda e ali vira aquela confusão, aquele conflito é gerado e aí chega um professor para mediar esse conflito. Às vezes piora a situação. O aluno ele não dá escuta, às vezes ele escuta, mas depois volta para o enfrentamento, quando na verdade um outro colega, um outro aluno, né? Quando os pares eles se colocam em ação e às vezes chegam ali, às vezes basta um olhar, um cochicho, um sinal e todo mundo volta à harmonia. Então isso é comunicação assertiva, né? É você olhar com empatia, é você olhar com assertividade. Saber que é melhor você jogar essa decisão para o outro, né? Quando você leva na sua comunicação uma pergunta ao invés de uma resposta, você já está ali levando uma ferramenta poderosa. Você está desarmando um gatilho emocional que está ali latente em um adolescente e você leva ele para o lado racional do cérebro, onde ele vai estar atento ao que ele precisa desenvolver no seu cérebro para dar uma resposta. Então ali você já desarma ali o adolescente ou a criança, ela já muda a sua percepção, ela já começa a enxergar um pouco o seu entorno, ela precisa gerar uma resposta diante daquela necessidade. Então a habilidade de comunicação, ela está interligada nesta mediação de conflito, que são 2 habilidades importantíssimas: comunicação, mediação de conflito e, terceiro, a habilidade de empatia. Veja como estão interligadas. Aí eu volto lá na alfabetização emocional. Se eu não tenho o pilar autoconsciência, se eu não consigo discriminar em mim, né? Olhar e perceber qual é a emoção que está ali, latente naquele momento, o que eu estou sentindo, o porquê sinto, eu não tenho condições de desenvolver a habilidade de empatia dentro dessa competência maior, que é colaborar, que é estar de forma consciente dentro de um grupo, saber que a minha atitude, ela impacta positivamente ou negativamente a todos que estão ali naquele contexto. Então, o socioemocional é algo que precisa ser estudado, que precisa ser levado, incluído dentro de um planejamento escolar de forma consciente, de forma sistematizada. Eu sempre falo que a educação, ela não se faz com intuição. Então é muito sério falar de educação socioemocional em uma era que nos exige essas habilidades desenvolvidas. Então é urgente essa consciência do professor, né? Esse pilar autoconsciência. Esse professor ele precisa se engajar nos estudos, voltar o seu olhar para si mesmo. Será que eu percebo o quanto a minha comunicação está assertiva, está violenta, está empática ou não? Será que eu percebo se o meu aluno ele está me compreendendo?
Será que eu compreendo aquele aluno que não sabe se colocar com a sua fala no grupo? Será que eu estou ali preparada para desenvolver essa habilidade nesse meu aluno? Muitos alunos não sabem se colocar através da fala, se sentem intimidados no grupo porque alguns falam melhor, né? Tem uma retórica mais elaborada e aquilo já intimida, fica com vergonha. Então o professor ele tem que ter essa habilidade de mediar esse grupo e de dar oportunidade para aquela criança, para aquele adolescente que está introvertido, que não conhece ainda sua potência de fala dentro de um grupo, que tem medo, que deixa essa emoção paralisar, né, por medo da aprovação do outro. Então veja como as habilidades elas vêm interligadas. Então que você, professor, tenha a capacidade de antever, de colocar em sala de aula de forma muito exposta, de forma muito instruída para os alunos, combinados de boa convivência ou combinados de relações saudáveis, né? Pode gerar um título ali junto com a turma. Não são regras, é diferente. Trabalhar com atitudes, trabalhar com esse conteúdo atitudinal que as habilidades socioemocionais prevêem, é trabalhar dentro de atitudes, né? E essas atitudes são normas que precisam ser estabelecidas do grupo para o grupo. Então, para provocar este ambiente seguro, eu preciso que seja algo familiar. A neurociência novamente explica essa familiaridade entre os pares. Né? Um adolescente, ele ouve mais um outro adolescente do que um adulto que chega ali de intruso e leva as respostas e eu falo e você escuta, você ouve, você obedece. E se não fizer sentido para esse adolescente, com certeza ele não vai colaborar. Ele vai desconstruir a sua aula, ele não vai estar ali, ele vai acionar o cérebro mágico dele e vai se dispersar da sua aula. E aí, como conectar esse aluno? Como promover através da comunicação esta conexão? Então é preciso que o professor ele esteja alfabetizado emocionalmente, que ele saiba fazer essas leituras nas expressões dos alunos, que ele saiba antever os fatos, que ele leve de forma intencional na sua comunicação uma mediação de conflito. Saber que escutar é diferente de ouvir. Quando eu ouço e já elaboro a resposta para colocar ali, porque eu já sei. Eu sou o cérebro maduro dessa relação escolar, né? Eu sou o professor, eu sou o líder do processo. Então eu já sei, mas eu não tenho direito de quebrar esse processo de construção no outro, que está ali, que precisa do seu momento, do seu processo. Então comunicação é sobre essa habilidade de você agir de forma intencional, de forma consciente, de forma empática. Então é convidar esse aluno para que ele participe de um momento de fala e você se colocar de forma empática. Por que não? Escutar. Desde que o homem existe, né? Ele tem esse hábito, é uma atitude, é uma competência que eu levo para minhas práticas socioemocionais, que é o círculo dos diálogos restaurativos. Então tem um filme que eu gosto muito de indicar para os meus adolescentes, né? Eu tô falando bastante de adolescente aqui, porque quando fala de mediação de conflitos, eu como professora, vou falar por mim, eu acredito que é complexo, né? Mais complexo, é bem mais desafiador você mediar conflito entre adolescentes do que entre crianças. Então eu estou sentindo assim de falar mais nessa questão do adolescente. E aí esse círculo, que lá no filme, o filme que eu quero falar para vocês, ele se chama Os Crudes. Ele vai falar dos nossos ancestrais, dessa origem, em que o homem ele estava ali à beira de um fogo, né? Ele fazia aquele amontoado de lenha ali, colocava fogo, e eles sentavam para resolver as suas questões. Mas essa questão, ela era ouvida, ela era escutada no grupo. Então ali cada um tinha uma relação com o poder, com a sua vez,
Olha o quanto que isso é importante, isso é ancestral. E aí nessa ocasião, né, nesse procedimento que eu quero aqui passar para vocês, esse processo que funciona, podem ter certeza. Vocês podem escolher um bastão. Naquele tempo, né, naqueles primórdios lá, eles escolhiam um bastão. Era o bastão da fala. Então, enquanto um estava sobre a posse daquele bastão, ninguém podia interromper, né? Ninguém podia interromper a fala que ele estava ali colocando. Então, era uma situação de conflito, né? Os nômades, vamos andar, vamos para outra região. Então, fazia-se a fogueira, todos sentavam e ali essa fala, ela era mediada, né? Tinha um mediador e a partir desse bastão da vez, né? Nós podemos chamar, eu intitulava bastão da vez, para as crianças menores, né? Isso é desde a educação infantil. Você pode levar um personagem, né? Tem o povo do humor. Eu já levei microfone. Eu já tirei uma fruta da bolsa. Já falei, gente, o bastão da vez. Todo mundo já entendia o recado, já sentava em círculo e vamos resolver este dilema. Pode ser um dilema, pode ser um conflito. Pode ser um conteúdo que você quer explorar na sua aula. Então é um recurso incrível, potente para as habilidades socioemocionais. Essa é uma aula socioemocional. Não é sobre conteúdo. Vamos falar sobre o bullying, o que é bullying, os tipos de bullying. Tudo isso é muito importante. Mas gerar uma competência em um aluno é necessário vivenciar. É necessário que tenha ação no coletivo, ação no grupo, que tenha troca e que tenha escuta ativa. Eu ouço, elaboro, eu quero falar, mas eu não tenho direito de me impor, eu tenho que esperar a vez, e na minha vez eu tenho consciência de que eu vou expor a minha opinião, eu não vou impor. Então ensinar os nossos alunos a expor e não a impor opinião precisa fazer parte de um combinado. E que esse combinado esteja ali o ano todo descrito em um contrato, né? Para os maiores um contrato, para os menores cartaz. Os professores da educação infantil adoram fazer os murais interativos, né? Muito lindo. Já fiz bastante. Murais interativos feitos por eles, podem colocar as mãozinhas, que nós vamos combinar para passar um ano letivo juntos, né? Que seja bom para o grupo. O que vocês acham? O que vocês sugerem? Você já sabe as respostas? Não é justo. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender ao dar oportunidade para esses protagonistas, né? Assim que os nossos alunos são vistos dentro da educação socioemocional. É deles para eles. É deles para o grupo, do grupo para eles o tempo todo. O professor socioemocional, ele precisa fazer parte deste processo. E ao terminar uma aula socioemocional, eu não perco a oportunidade de dizer a eles, eu aprendi muito com vocês. Isso conecta. Então, olha a comunicação aí. Quando você chama para essa comunicação que conecta, você ganhou o grupo. Você não precisa bater em carteira, você não precisa gritar, né? Muitos tentam e não conseguem e me falam, mas por quê? Falta de conhecimento, gente. Conhecimento liberta, o conhecimento não deixa você agir de forma retrógrada, não deixa. Uma vez que você conhece esse sistema límbico, uma vez que você compreende que o grito ele paralisa, ele não vai levar essa criança para um processo de desenvolvimento cognitivo, você se recusa. Nós somos professores, eu falo que tem várias profissões para você escolher na vida, mas nós escolhemos a profissão de professor, né? Eu vou falar por mim novamente, porque eu acredito que um professor, ele tem essa janela de oportunidade de agir na transformação de um ser humano. É tirar um ser humano do ponto A e levar para um ponto B e que seja uma crescente. É para além das salas de aula. A BNCC prevê uma educação para a vida. Então, quando esse processo de escolarização passar,
o que vai sobrar? O que fica? Né? Então nós temos aí, marco histórico da nossa educação, os 4 pilares que fundamentam a educação para o século XXI, traçado ali pela Unesco, por órgãos mundiais, a necessidade de atualizar esses processos na sua base existencial, né, do ser humano. Então é conhecer, é fazer, é conviver e ser. São 4 pilares. O socioemocional, ele está firmado no pilar fazer e ser. Porque o conviver, ainda que eu conviva de forma disfuncional, não tem como fugir dessa convivência, não é mesmo? Nós somos seres sociais. Então, a escola, desde o tempo remoto, ela prevê essa socialização, mas agora está muito claro. Nós precisamos ter essa clareza de que aprendemos com os pares, de que aprendemos no social e sobre forte impacto emocional. Nós precisamos nos sentirmos convidados, afetados, né? Nós aprendemos mais de quem realmente amamos, de quem realmente faz sentido. Então, esse conhecer, ele precisa ser um conteúdo funcional na minha vida. Esse conhecimento, ele precisa ser funcional, senão o aluno ele não vai ser convidado a aprender. E esse conhecimento, ele precisa vir na base da atitude. É um conhecimento que me leva para uma ação. A neurociência explica, se eu tenho um conhecimento e eu não sou capaz de fazer uso desse conhecimento, isso não é inteligência. Então, o quanto eu estou explorando, desenvolvendo essa inteligência no meu aluno, o quanto eu estou promovendo nele essa proatividade, essa capacidade de se envolver com o seu processo de aprendizagem, tomar gosto pelo conhecimento, de tal forma que ele seja capaz de se tornar esse cidadão pleno, crítico, capaz de agir em uma sociedade melhor, emocionalmente mais saudável, né? Então assim, o novo mundo, que é esse mundo que se abre a partir desse mundo pós-contemporâneo, né? Essa era que nós vivemos agora. Se eu promovo para os meus alunos um conhecimento funcional, capaz de gerar atitudes, capaz de promover neste meu aluno uma criticidade, né? Que ele possa tomar suas próprias decisões, que ele possa agir no seu processo de pensamento, de autenticidade, eu atingi o pilar ser dentro desses quatro pilares da educação. O aluno ele vai se assumir na sua vulnerabilidade, nas suas potencialidades, nas suas limitações, ele vai ter autoconsciência, né? Desenvolvimento da inteligência emocional. Então vamos ver aqui um pouquinho. Preciso fazer roda com intervenção social. Ana Luísa está dizendo, emocional diariamente. Utilizo o objeto de vez e dá muito certo. Olha aí. Muito bem, é isso aí. Muitos procedimentos nós já fazemos de forma mais espontânea, né? E agora com mais clareza, Ana Luísa, você pode levar essa roda de diálogos restaurativos até mesmo para as reuniões de pais, não é verdade? Convidar essa família a participar desse processo, para que essa família possa replicar isso no seu meio, né? No seu meio familiar. Então a escola precisa estar em consonância com os procedimentos familiares também. Então, quantos alunos chegam em casa, né, e levam novidade, o pai fica assim vendido, ele não sabe do que se trata. E em oportunidades, convidar essas famílias para as escolas e promover essas ferramentas, né, esses procedimentos, esses processos estruturados, para que eles possam experienciar de que forma gerar uma comunicação assertiva em casa, de que forma mediar um conflito. Então, essa roda de diálogo restaurativo, ela realmente é algo que eu levo para a minha vida. Então, dá a oportunidade do outro se colocar no grupo com suas vulnerabilidades, né? Falar, se esgotar ali. Sem esse sentimento, né? Sem essa preocupação, muitos alunos têm preocupação
em colocar no grupo, em expor no grupo algo que ele não vai ser validado, por exemplo. Então, quando tudo isso é traçado em combinados, né, levado de forma procedimental ali, durante um processo escolar, isso vai se tornando orgânico na sala de aula. Então, logo os alunos vão estar ali falando, eles vão estar participando, eles vão sentir vontade, né, de mediar também os conflitos, por entender essa necessidade de que todos ganham quando um colabora para todos. Então, é esse o meu convite, que vocês possam se apropriar cada vez mais de ferramentas, de instrumentos, né, potentes para canalizar essa educação socioemocional dentro dos seus procedimentos, aí, dos seus planejamentos escolares, né, e cuidar desse procedimento metodológico. Porque esse procedimento metodológico é que vai garantir a formação de competência lá no final desse processo escolar. Então, precisamos nos ater a isso. É preciso aprender a avaliar uma competência. Competência se avalia. Competência se avalia. Isso é pouco falado dentro da educação socioemocional. Porque estamos em processo de construção, não é verdade? Então, quando a Ana Luísa, né, que está aí se colocando, ela dá aula para educação infantil de 3 a 4 aninhos, se ela aprende a mapear essas emoções, a avaliar essas emoções dos seus alunos, esses comportamentos, né, essas habilidades sociais dos seus alunos, ela vai se servir de componentes ali para o seu planejamento, onde ela com certeza vai agir com mais assertividade. Ela vai suprir as necessidades do seu grupo e vai conseguir levar esse aluno para essa crescente no desenvolvimento de habilidades sociais. Vai desenvolver as habilidades sociais. Com o passar do tempo, esses alunos eles vão se apropriando, né? São muito pequenos e principalmente a cuidar das suas habilidades, né? O professor ele precisa cuidar das suas habilidades e competências. Então eu agradeço pela presença de vocês aqui nessa noite, espero ter contribuído um pouco. Em outro momento eu vou trazer para vocês outras sugestões, outros procedimentos que vocês podem levar nas aulas socioemocionais, né? E eu estou aqui para contribuir com vocês. Vocês me encontram nas redes sociais. Esse perfil é um perfil dedicado à educação socioemocional, a partir do método MAI, que é o método de alfabetização emocional, capaz de agir como preditor para o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais previstas na nossa Base Nacional Comum Curricular, que hoje nos orienta, enquanto professores, a buscar essa formação continuada, para que possamos fazer uma educação responsável, uma educação para esta era, para este século, né? Então, uma educação coerente, uma educação consciente e uma educação que vai desenvolver nesse meu aluno a criticidade, a proatividade, a partir dessa formação integral desse indivíduo, tá? Então, eu me despeço de vocês, muito obrigada mais uma vez e boa noite. Até a próxima!